Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 9 de novembro de 2024, agora são 10 horas e 20 da manhã deste sábado, e nós vamos dar uma olhada no Ibovespa, que deu uma derretida bem forte no dia de ontem, sexta-feira, e com isso muitas ações foram lá para baixo. Será que tem alguma ação se oferecendo e que a gente possa adquirir mais posições para a nossa carteira aberta de investimentos? Carteira aberta onde eu discuto aqui no canal principalmente sobre o método utilizado, a eficiência do método e os resultados que nós temos obtido ao longo dos 3 anos e meio mais ou menos que nós estamos publicando os vídeos aqui no canal. O Ibovespa no dia de ontem andou nessa toada. Por volta de 6h25 da tarde, no aftermarket, aqui, ele estava sendo cotado, Ibovespa, a 127.829 pontos. Até que deu uma recuperada mais ou menos, porque chegou na sua mínima, está cotada a R$ 126.972, na sua máxima 129.647, ou seja, ele nem sequer beliscou 130 mil pontos. Então, foi uma derretida bem consistente, deu uma volta ali no finalzinho, deu uma recuperadinha, mas as nossas opções de compra se deram lá pelas 2h30 da tarde, mais ou menos. Então veja aqui, ó, no dia 8, dia de ontem, portanto, tivemos executada essa ordem de compra de 100 ações a R$ 25,95 para Banco do Brasil. E como sempre, o primeiro que fazemos é justamente registrar a compra. Então aqui no dia 8 de 11, por R$ 25,95, saímos de 6.055 ações para 6.155, adquirimos mais 100 ações. Isso é o registro. Agora a gente dá uma olhada aqui no canal, primeiramente, de repente você está chegando agora aqui no canal, mas a gente olha primeiramente em relação ao preço da ação. Então a gente tem registrado aqui os proventos, nós temos proventos desde o ano de 2017, com o tempo eu vou tirando eles, porque o que importa aqui são os últimos 5 anos, por método que nós utilizamos no canal. Na média, nos últimos 5 anos, o Banco do Brasil pagou em torno de R$ 1,50. Você vai ver que tem uns proventos aqui pagos em outros valores. É porque no dia 16 de abril de 2024 houve um desdobramento da ação. Então, de cada uma ação passou a valer 2, portanto a gente teve que ajustar o valor dos proventos. Então o que interessa aqui é R$ 1,50 na média que foi pago em proventos nos últimos 5 anos. Então nós colocamos a média aqui em cima. Essa média, quando dividido por 6%, e por que a gente divide por 6%? Porque o mínimo que nós queremos receber em proventos, pelo valor que nós pagamos pela ação, é de 6%. Então, fazendo a conta inversa, ou seja, pegando o dividendo dividido por 6%, a gente chega no máximo que nós vamos pagar por uma ação do Banco do Brasil, que a gente chama de preço teto. Então, o preço teto da média dos últimos 5 anos fica aqui, ó, em R$ 25,07. Você até pode estranhar, porque nós pagamos R$ 25,95. Mas aí é que está. Porque no último ano, ou seja, em 2023, o Banco do Brasil pagou R$ 2,28. Está muito descolado desse R$ 1,50. Então, a gente precisa saber o que aconteceu no passado, mas não ir muito a fundo nas médias, porque, por exemplo, aqui, em 2020, houve esse pagamento de 73 centavos. Por quê? Foi um período pandêmico, houve uma imposição do Banco Central para que houvesse algumas contenções e, consequentemente, foram reduzidos os proventos. Provavelmente o banco teria pago ali em torno de R$ 1. Mas vamos supor, né, que nessa nossa leitura houvesse o pagamento de R$ 1. Você já dá uma olhada aqui, ó, que seria o menor dos valores ainda nos últimos anos. Então, o dividendo médio ia para R$ 1,55 e veja como alterou aqui, ó, para R$ 25,94. Se pagasse R$ 1,10 ou R$ 1,20, que ainda seria um preço mais baixo, você ia ver que isso aqui ia ascendendo cada vez mais. Portanto, não dá para a gente ficar em função disso, porque houve um fator que destoou em relação aos proventos pagos nos últimos 5 anos. Você vai ver como isso aqui vai mudar assim que o ano de 2020 cair, né? Porque com o tempo, vai ter agora este ano de 24, depois de 25, já em 26 não aparece mais o ano de 2020. Você vai ver como esse preço da ação vai estar, os dividendos pagos vão estar muito descolados e o preço teto vai estar mais elevado. Por isso, nós optamos por fazer algo diferente. Por exemplo, consideramos aqui o preço teto, o dividendo pago no último ano, R$ 2,28. Se dividirmos esse valor por 6%, veja que o nosso preço teto ficaria em R$ 38. R$ 38 está muito descolado dos R$ 25. Então, o que nós fizemos? Vamos dar uma olhada numa evolução do crescimento médio composto, que foi 16,69% ao ano, no valor pago. Quando nós dividimos isso por 6%, vai para 40%, sobe, fica pior. Então, é melhor fazer uma média aqui e trabalhar com um valor mais baixo, R$ 32,00. E que é a média daqueles três, R$ 32,04. Com essa média, nós então temos um preço mais ajustado para estabelecer como preço teto.
Aqui no canal nós consideramos esse preço teto, quando olhamos para o passado, como o preço teto mais importante, porque isso de fato aconteceu. Mas a gente vai controlando a companhia, o Banco do Brasil, trimestralmente, vendo como estão os resultados, e isso nos permite fazer projeções para o Banco do Brasil. Por exemplo, a nossa projeção é que chegue a 36 bilhões e 33 milhões em lucro líquido no final de 2024. Pode até ser que seja mais do que isso. Com isso, ele tem a condição de pagar R$ 2,27 por ação. Se nós pegarmos esses R$ 2,27 e dividirmos por 6%, então nós vamos ter um preço teto, agora olhando para frente, o outro nós olhamos para trás, e se nós olhamos para frente, R$ 37,87, que é considerado o nosso segundo preço teto. Agora nós estamos olhando para frente. Também aqui tem outras informações importantes, por exemplo, o patrimônio líquido. Aqui são dados ainda do segundo trimestre de 2024, porque o terceiro trimestre, só na semana que entra, que o Banco do Brasil vai apresentar, e nós vamos mostrar esses resultados aqui no canal. Então veja que, para esse patrimônio líquido, se nós dividirmos pelo número de ações que o banco possui, 5,7 bilhões de ações, nós temos um valor patrimonial por ação de R$ 32,02. Olha só que interessante esse valor aqui, R$ 32,02, que é o valor de uma ação em termos de patrimônio. Como o preço da ação que nós pagamos foi de R$ 25,95, este valor, R$ 25,95, ele é 81% do valor patrimonial por ação. O que significa isso? Que nós estamos pagando aí 19% a menos no valor da ação. Esse é um indicativo de que a ação pode estar barata quando está abaixo de 1, e também que o risco é muito baixo de investir em Banco do Brasil. Além disso, se pegarmos o preço da ação e dividirmos pelo lucro líquido por ação, ou seja, em função do lucro líquido, nós vamos receber de volta o que nós estamos comprando, as ações que estamos comprando por R$ 25,95 em 4 anos e 1 mês, o que é um período bem curto para se receber de volta em função do lucro líquido, tá? Não é em função dos proventos. E também, considerando os proventos, para o valor que pagamos pela ação, temos um dividend yield aqui de 8,76%, que é bem melhor do que aquele 6% que nós estamos procurando. Portanto, tem todo um conjunto se desenhando de que vale realmente a pena comprar essa ação. Todos os dados da nossa projeção, eles vêm para cá, para este quadro em azul. Então, desde o número de ações, o payout, o lucro líquido que nós estamos projetando, até chegar nos proventos que nós estamos projetando, R$ 2,27, o que daria um preço teto aqui de R$ 37,87, R$ 37,87. Veja que o preço que nós pagamos, R$ 25,95, fica abaixo desse preço teto, R$ 37,87, e também fica abaixo do nosso preço teto médio quando olhamos para o passado. Então, olhando para o futuro ou olhando para o passado, nós estamos pagando um valor abaixo. Portanto, todos os indicativos dão conta de que talvez estejamos de fato fazendo um bom negócio. E essa é a forma como nós avaliamos a ação do ponto de vista do preço. Mas também existe o racional por trás dessa compra, que vai indicar o que estava na nossa cabeça na época em que nós compramos a ação. Quando um dia nós quisermos olhar para o passado e verificar o que nos levou a essa compra, nós temos registrado o nosso racional. Então aqui está a compra do dia 8 de novembro, 100 ações a R$ 25,95. Nós vimos agora há pouco um dividend yield de 8,76, então melhor do que os 6% que nós procuramos. PL, preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, de 4,09, portanto, para receber em função do lucro líquido, em 4 anos e 1 mês aproximadamente, e um preço da ação sobre o valor patrimonial por ação, em 0,81, que nós vimos agora há pouco, indicando que essa ação pode de fato estar barata e que o risco é muito baixo de comprar ação do Banco do Brasil. E também temos aqui o menor dos preços tetos, aquele tanto olhando para o futuro quanto olhando para o passado, o menor deles é o R$ 31,60 e nós pagamos R$ 25,95, portanto pagamos um preço baixo. Além disso, eu deixei registrado o retorno sobre patrimônio líquido de R$ 19,80, um dos maiores em termos de instituições ou financeiras, ou no caso aqui de um banco. E assim atualizamos as nossas metas. Que metas são essas para os anos de 2024 a 2025? A nossa meta para 2025, ou seja, para o ano que vem, porque o nosso planejamento estratégico ele é bienal. E aqui nós temos a meta a ser atingida lá no final de 2025. E veja que já em 2024 compramos mais do que a meta. Era 5.992 ações, compramos até agora 6.155 e provavelmente devemos comprar mais ainda ao longo da semana. Estamos passando aqui 2% da 0,72, quase 3% da meta. O que significa isso? Que provavelmente no realinhamento dessas metas nós vamos acabar por diminuir a intenção para o Banco do Brasil, ou aumentar a intenção para o Banco do Brasil, diminuindo de outros que nós temos mais dificuldade. Nós queremos receber aqui R$ 3.978 em média por mês, mas isso aqui vai alterando conforme você vai adquirindo ações. E até o presente momento já recebemos em média por mês durante o ano de 2024. Veja que até agora foram 10 meses, ainda faltam 2 meses pela frente, mas a nossa média mensal para 12 meses está em R$ 3.416, o que é uma ótima média. E o total de proventos que recebemos, R$ 40.993 no total. Estamos a 85% desta média aqui. Se nós chegarmos nos 90%, estamos muito satisfeitos. Ainda temos proventos para receber do próprio Banco do Brasil,
que ainda não anunciou, mas eu já vou mostrar que vai anunciar, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e ainda tem que computar o que não entrou na conta, Taesa e Caixa Seguridade. E muitas vezes nós andamos esquecidos, né? Mas a gente sempre traz conosco essa agenda, que esse fato relevante, veja que esse fato relevante é lá de 8 de fevereiro. E aqui tem duas questões. A primeira delas, dia 13 agora de 11, veja que o Banco do Brasil, curiosamente, é o dia da apresentação dos resultados, o Banco do Brasil vai anunciar proventos, que serão datas de pagamentos complementares, com a base acionária do dia 25 de 11. Portanto, a gente já sabe disso. Talvez valha a pena comprar mais ações do Banco do Brasil até lá. O pagamento vai acontecer no dia 6 de 12. Mas o Banco do Brasil também vai fazer um anúncio ainda neste mês, dia 22 de 11. Base acionária no dia 11 de 12. Então lá, quase a metade do mês que vem, com pagamento no dia 27 de 12. Portanto, tem mais 2 pagamentos ainda a serem feitos ao longo deste ano. E nós já estamos nessa expectativa, o que dá indicativo de que talvez seja interessante adquirirmos mais ações do Banco do Brasil. Quando nós adquirimos essas ações antecipadas, muitos no mercado chamam de dividendo inteligente, ou seja, você já está comprando em cima dessa expectativa. Isso que o anúncio nem aconteceu, embora eu acho até que o mercado anda questionando o que podem ser os resultados do Banco do Brasil agora nesse terceiro trimestre. De qualquer forma, tem aí um valor que está se oferecendo para um preço da ação que a gente acha interessante e um dividendo que a gente viu ali, R$ 2,27, está mais ou menos em linha com o que aconteceu o ano passado. Então tá aí, Banco do Brasil. Talvez a ação de fato esteja se oferecendo, principalmente nesta queda mais brusca do Ibovespa. Vamos acompanhar, provavelmente devemos fazer novas aquisições ao longo da semana que entra. E o que a gente faz com os proventos que recebe? Compramos mais ações, com mais ações recebemos mais proventos, onde nós compramos também mais ações, gerando aquele efeito bola de neve que faz com que a gente ande mais rápido, com o passar do tempo, na direção da nossa liberdade financeira. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.